queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relembrar uma história muito conhecida de vocês, aquela historinha que vocês aprendem lá na EBD. Vamos falar hoje no cultinho sobre a história de Davi. Todos vocês sabem que existiu um menino na Bíblia que enfrentou um grande gigante. Esse menino se chamava Davi. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. De onde um homem de Deus poderia tirar tanta força para derrotar um gigante? Respondam aí. Vocês acham o quê? A força de Davi vinha da onde? Dele mesmo? A Bíblia diz pra gente algumas características de quem era Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. Ele carregava algumas armas com ele. Ele carregava o seu cajado, uma funda para defender o seu rebanho. Defender o seu rebanho de ursos, de leões, assim como ele derrotou um urso e um leão, né? Tão pequenininho. Mas a Bíblia dá algumas características sobre Davi. Davi era um menino destreinado para a guerra. Ele não tinha armas, ele não tinha armadura, capacete, ele não tinha escudo, ele só tinha uma funda e pedras. Pois então, como um homem, menino, que era escudeiro do rei, ele era uma pessoa que estava aprendendo com o rei Saul, uma estatura pequena, iria derrotar um gigante de quase 3 metros de altura. Nossa, 3 metros é muita coisa. E um soldado que carregava ferros pesados, a lança dele era pesada, a armadura que ele carregava, o capacete, tudo isso era muito pesado, ele tinha equipamento de guerra. Como é que Davi iria derrotar um gigante assim? Bom, nós vamos entender primeiro qual foi o propósito de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 16 e 17, nos mostra que Deus tinha um propósito na vida de Davi. Davi foi escolhido por Deus para futuramente, quando ele crescesse, ser o rei do povo de Deus, o rei de Israel. Naquela época ele era só um menino, um pastor de ovelhas. Davi foi ungido por Deus pelo profeta Samuel. E ele também era o escudeiro do rei Saul. Ele tocava harpa para o rei Saul quando o rei ficava angustiado, quando o rei tinha pesadelos. Ele chamava Davi para acalmar os pensamentos dele. Davi tocava a harpa e o rei Saul ficava calmo. E aí o rei passou a amar Davi. Chamou ele para ser o escudeiro dele, para ficar do lado dele, para ser treinado, que ele fosse de repente um dos soldados até do rei. Mas o propósito de Deus ali era que o próprio Davi fosse o rei do povo de Deus. Então, a Bíblia diz que existiu um povo que era inimigo do povo de Deus, que eram os filisteus. Esse povo, ele foi gerado por um dos filhos de Noé, que estavam lá na arca. Esse povo, ele não era considerado um povo que fazia parte da aliança de Deus, da descendência de Abraão. Não, era um povo rebelde, era um povo que era inimigo de Deus. Eles guerreavam, matavam as pessoas para pegar as terras delas. Eles também queriam pegar as terras do povo de Deus e fazer todas aquelas pessoas ali de escravas. Então, eles, por serem inimigos do povo de Deus, queriam acabar com o povo de Israel. Foi daí então que o gigante Golias fez um desafio, que o povo de Israel tivesse um guerreiro que pudesse vencê-lo, porque ele era considerado invencível diante dos olhos dos homens. Por quê? Porque ele lutava com a força do seu próprio braço, do seu corpo. Ele achava
que a força dele vinha daquela armadura pesada, vinha daquela altura dele de 3 metros, vinha da experiência dele de um guerreiro. Mas não, o povo de Deus não lutava com a força do braço. O povo de Deus confiava no Senhor. Eles não confiavam nas habilidades que eles tinham, eles não confiavam na força que eles tinham, eles não confiavam nas armas que eles tinham. Eles entendiam que a batalha era do Senhor e por isso não dependia da força do homem. Mas Saul, o rei de Israel naquela época, ele não confiava muito na fé de Davi. Davi tinha fé no Senhor. Saul providenciou uma roupa de guerra para Davi usar que era pesada e Davi não conseguia usar aquela roupa porque ele nem sabia como usar. Olha o que diz lá em 1 Samuel capítulo 17. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze pesado. Vestiu uma couraça, uma roupa de guerra. Davi cingiu a espada, pegou a espada sobre a armadura e experimentou andar. Ele não conseguiu andar porque a roupa era muito pesada e ele só era um menino. Davi tirou aquilo tudo, não quis usar nada daquilo, porque ele confiava no Senhor e não na sua força. Pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas e pegou a sua funda e foi encontrar o gigante. Olha o que Davi disse para o gigante Golias, no versículo 45 do capítulo 17. Davi, porém, disse para o filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança, escudo. Eu não vou contra ti com nenhuma dessas coisas. Eu vou pelo nome do Senhor dos Exércitos. Então, com uma funda e uma pedra, pelo nome do Senhor, o gigante Golias foi derrotado e o povo de Israel não foi aprisionado. O povo de Israel venceu a batalha, porque a batalha era do Senhor dos Exércitos. Davi lutou em nome do Senhor Deus e para a glória do Senhor Deus. Ele entendia que qualquer povo, que qualquer pessoa que desafiasse o povo de Deus estaria desafiando o próprio Deus. Davi parou de ter medo, se livrou daquelas armas e foi até Golias com fé no Senhor. Então, o que nós temos que fazer quando a gente passa por momentos difíceis? Quando alguém faz um mal pra gente? Quando estamos tristes? O que a gente vai fazer quando a gente acha que as coisas estão dando errado? Nós devemos confiar no Senhor, assim como Davi confiou no Senhor. Os nossos inimigos não são as pessoas. A Bíblia diz que o nosso inimigo é Satanás. Mas Deus está conosco e por isso nós somos vencedores, porque temos esperança, temos fé no Senhor Deus. Olha o que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sejam vigilantes, vigiem. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade de fazer algum mal. Fiquem firmes na fé, tenham esperança, creiam em Jesus. O Deus que chamou você, o Deus que mora no seu coração, irá fortalecer você, irá te proteger, irá te livrar de todo mal. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Quando vocês passarem por uma situação difícil, de perseguição, de injustiça, orem ao Senhor e amem as pessoas. Falem do amor de Deus para elas e tenham esperança que a sua força vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o nosso Deus está vivo e a nossa esperança está no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.